Olá, gente! Antes de posicionar o molde no tecido e cortá-lo, molhe o tecido com água e espere secar. Esse processo é indicado para tecidos que contêm fibras naturais, algodão, linho, viscose, entre outros. Depois de seco, passe o tecido com ferro para que fique o mais esticado possível. Eu quero mostrar como que a gente pode observar a diferença entre avesso e direito, tá? A orelha do tecido, né, é essa parte aqui que vai de uma lateral à outra do tecido. Então aqui, ó, muitos têm esses fiapinhos aqui, tá? Então de um lado a outro, de uma lateral a outra do tecido, no sentido da largura, quando eu esticar melhor dá pra ver, eu tenho as orelhas, tá? E paralelo a essa orelha, eu vou ter o sentido do fio do tecido, tá? Então quando a gente for posicionar o molde, a gente precisa ficar atento para isso. Porque de uma lateral a outra lateral, eu tenho as orelhas. Né? E aí, quando eu for botar o tecido aqui, eu vou colocar do lado avesso. Esse aqui é o lado avesso. Como que eu sei? Em alguns tecidos é mais claro isso, né? Em alguns tecidos o avesso tem uma cor mais, né, mais desbotada, é mais clarinho. Ou a estampa às vezes, né, fica só aparece do lado direito. Então, ó, estica o tecido, dobra ele aqui, ó, no sentido da orelha, né? A orelha ficando vertical, né, em pé. Vou pegar o meu molde. Esse é o molde base que a gente já tinha feito. Se não tiver visto ainda, pode olhar no IGTV, que tem como fazer um molde base, uma miniatura ensinando. Vocês só usam as medidas de vocês. Então, ó, aqui é o meio do molde da blusa, tá? E eu vou posicionar o meio do molde da blusa na dobra do tecido. Por quê? Porque não vai ter abotoamento nesse modelo. Eu vou fazer uma blusa inteira sem abotoamento. Vou fazer a parte das costuras para vocês observarem como que a gente fecha uma blusa. Aqui é o molde base. Ó, só que eu tirei aqui, ó, eu andei 3 centímetros e aqui desci 5 e refiz esse degolo. Por quê? Porque se eu deixasse assim ia ficar muito pequeno o pescoço. Quando a gente deixa assim inteiro, é quando a gente vai fazer uma gola ou pé de gola. Então, como eu não vou fazer esse modelo de abotoamento com gola, pé de gola, eu tirei para poder passar a cabeça, tá? Quando for fazer um modelo com abotoamento, aí vocês vão observar que a gente vai deixar o pescoço bem alto. Já dobrei o tecido, ele está no sentido, ó, do fio, né? O molde, ó, o sentido do fio do molde aqui com a setinha tá coincidindo com o fio do tecido, que é paralelo à orelha, tá? Então a gente alinha aqui na borda, ó, retinho. E aqui eu vou deixar uma margem. Note que a parte mais larga que mais sai é essa aqui, do quadril, né? Que é a parte mais larga do molde. Observar muito isso. Se de repente aqui tá com margem e aqui tá muito rente ao final, então eu preciso afastar mais o tecido para dar para fazer esse trabalho. Você pode colocar peso, se o tecido for um tecido assim mais grossinho, né, um tecido que não seja tão molinho, você pode colocar o peso, mas isso não vale para todos os tipos de tecido, tá? Se o tecido for um tecido muito fluido, isso não vai dar certo, ele corre, então você precisa alinhavar o tecido antes, na medida que você precisa, ou você alfineta. O tecido precisa estar todo na mesa, ele não pode ficar com peso para baixo, porque senão ele puxa e dá uma diferença, ele pode entortar na hora de cortar, e aí quando você for abrir, você vai observar que um lado pode estar diferente do outro. Já alfinetei tudo, prendi o molde no tecido, agora eu vou marcar nas laterais a margem de costura, tá? Aqui na barra eu vou dar uma margem de costura apenas de 1 centímetro, tá? Mas nas laterais eu vou dar uma margem de costura maior. Você pode escolher entre dar uma margem de costura de 1 centímetro, de 1,5, de 2. Eu vou fazer uma margem de 2 centímetros, porque eu quero dar 1 centímetro de vestibilidade, né? Lógico que quando a gente vai transformar isso, que abrir a blusa, 1 centímetro de cada lado, né, somado fica 2 de um lado, 2 do outro. Então eu quero que a blusa fique mais soltinha, então eu vou fazer isso, eu vou dar uma margem de 2 e vou costurar com 1 centímetro, ok? Você pode adicionar também uma margem de vestibilidade, se você fez com as medidas exatas do seu corpo e você não quer que a blusa fique tão justa no seu corpo, você adiciona, por exemplo, se eu quisesse dar só 1 centímetro de cada lado, eu daria uma margem de 1,5, costuraria com 1 centímetro e meio centímetro seria a margem de vestibilidade, né? Somando meio com meio, eu aumentaria 1 de cada lado, então eu teria 2 centímetros a mais em toda a blusa. No caso aqui,
eu vou adicionar 1 centímetro, então eu vou ter 2 de cada lado, no total 4 centímetros a mais, porque eu quero a blusa mais soltinha, ok? Vou fazer todas as marcações e vamos cortar. Ó, eu vou usar essa canetinha aqui, ó, que essa canetinha, ela, com o calor do ferro, quando a gente passa, ela sai. Então eu vou usar ela, mas você também pode usar esse lápis aqui, que é um giz, ó, que ele também sai quando você lava com... Passa um detergentezinho, ele sai, ou até com grafite você pode também usar. Mas aqui, como é branco, eu prefiro não usar cores com muito corante, né, muito forte, para não correr o risco de manchar e dar trabalho para tirar, ok? Aqui na cintura, ó, essa marcação ela é importante, ó. Vocês viram que eu fiz uma continuidade dessa reta da cintura. Por quê? Porque aqui na cintura vai ser um ponto de encontro para eu casar com a parte das costas, tá? E aqui, ó, 2 centímetros, tá? 1 centímetro vai ser de vestibilidade e o outro 1 centímetro, né, para formar 2, vai ser de margem de costura. E eu vou me guiar pelo dente da máquina, mas você pode fazer a margem apenas de 1,5 centímetro e pode marcar, como eu vou ensinar mais adiante. Aqui na cava, eu não vou colocar 2 centímetros de margem, eu vou colocar apenas 1, assim como eu fiz na barra. Por quê? Porque aqui eu vou encaixar a manga. Então, se eu aumento isso aqui, isso pode dar defeito na minha manga. Eu vou sair com a cava, né? E aqui ela já está no lugar certo que ela tem que estar. Então, eu não preciso de nenhuma folga aqui a mais. Ela já está na medidinha certa, tá? Então, eu vou botar só de 1 centímetro, que vai ser a margem de costura mesmo, ok? E aqui no decote, eu também vou colocar uma margem de 1 centímetro, porque assim como a cava, aqui eu também não preciso de folga nem de margem de vestibilidade. E eu vou fechar aqui com um viés. Eu vou colocar um viésinho, então eu não preciso de uma margem maior do que 1 centímetro. Podia ser até menor, podia ser só de meio. Mas como o meu viés, ele vai ter 1 centímetro de borda para casar aqui, então eu vou fazer de 1 centímetro, tá bom? Um outro ponto importante agora é aqui na pence, tá? Na pence, ó, eu vou marcar essa saída aqui, ó. Vou marcar aqui também, ó, eu boto a minha fita métrica e dou continuidade a essa reta, tá? Para que eu possa, na hora de costurar, ter uma maior segurança e até mesmo na hora de cortar aqui, ó, que eu desenho direitinho. Aqui nesse ponto, eu vou colocar um alfinete para quando eu virar a blusa do outro lado, eu poder marcar aonde que começa essa pence, né? Ou termina, depende do ponto de vista. Então, eu vou precisar transferir essas marcações da pence para o outro lado. Se você não tem carbono, você pode fazer isso, ó. Essa marcação da linha, você pega um alfinete e reproduz em alguns pontos, né, um alfinete, a linha. Para quando eu virar do outro lado, eu só fazer as marcações. Mas você pode pegar um carbono e colocar aqui embaixo e passar a carretilha nessa marcação, tá? Vai dar a mesma coisa. Como o tecido é branco, eu não quero usar carbono, porque vai dar mais trabalho para tirar depois. Então eu vou fazer desse jeito. Essa pence aqui da cintura, eu não vou marcar ela. Eu não vou carbonar, não vou fazer essa técnica do alfinete. Por quê? Porque, como eu havia falado desde o princípio, eu quero a blusa soltinha. Se eu quisesse a blusa mais justinha, tivesse um abotoamento ou um zíper, um tipo de fechamento que fosse fácil da blusa ser vestida, né? Eu vestir, fechar, tirar, botar. Então, eu faria a pence mais ajustadinha. Nesse caso, não, ela vai entrar pela minha cabeça. Então, eu não vou botar uma pence, porque eu não quero que ela fique justa. Isso aqui é um tecido plano, não tem elasticidade. Então, eu quero que ela fique soltinha. Essa pence aqui eu vou deixar. Eu saí com ela aqui também, ó, tá compensada pro caso de eu fechar. Mas, mesmo assim, eu não vou marcar essa pence, porque eu vou deixar ela soltinha, tá bom? Aí vocês podem estar se perguntando, ué, mas se ela não vai fechar a pence e já compensou essa distância aqui, por que ela ainda vai dar uma margem aqui maior? Porque eu quero mais soltinha, eu não quero nada pegando, eu quero que ela fique bem soltinha.
Então, se depois que eu costurar ela, eu notar que de repente ficou muito folgada, eu posso dar um ajuste e até transformar o molde, né? De repente reduzir ou fazer um molde definitivo para esse modelo que eu estou criando, certo? Mas é por isso, porque eu quero ela bem soltinha. Se eu não quisesse mais tão soltinha assim, eu só usava a própria margem aqui, já que aqui eu não vou fechar a pence e aqui eu compensei, eu só botava aqui a margem de costura normal e não fazia mais margem de vestibilidade, tá bom? Agora eu vou cortar seguindo essas margens de costura que eu acabei de fazer a marcação, tá? Notem que eu não fiz a marcação tão rente, assim, os tracinhos tão perto um do outro, porque com a própria tesoura eu vou fazendo uma brincadeira de ligar os pontos, né? Imaginário, eu vou imaginando que eu tô ligando os pontos com a tesoura. Fiz o corte com a tesoura, olha lá. E aí eu já tenho agora a blusa, né? O molde dela, ela modelada já é cortada. E aqui eu vou passar pro outro lado, ó. Eu usei aqui o alfinete desse lado para fazer a marcação das pences. E aqui desse outro lado eu vou marcar. Como essa canetinha ela sai com o ferro quente, eu vou marcar com essa mesma canetinha. Mas se você não tiver, você pode usar o giz de alfaiate, pode usar esse aqui, que sai também com facilidade, tá? Então aqui eu vou marcar onde foi, ó, e vou reproduzir o traço. Se você achar que tá faltando alfinete para ir até o final, você vira do outro lado e continua aqui, ó. Isso é só uma guiazinha para na hora de fechar a pence, a gente fechar. Ó, fez a marcação, tá bem discreto, não sei nem se vai dar para ver, mas quando eu passar o ferro isso tudo vai sair por conta desse tipo de caneta. Então eu tirei o molde aqui, ó. E aqui eu tenho a blusa dobrada, né? Do avesso. E quando eu abro ela, ó, eu já consigo visualizar a blusinha que vai se formar, né? Aqui ela fica meio assim, como essa aboloado aqui, porque é justamente a pence, né? Que a gente vai fechar para trazer o volume aqui para comportar os seios. Então aqui para as costas o processo vai ser o mesmo. Tá? Eu vou posicionar a dobra do molde, né? O reto do molde, né? O meio das costas, aqui no caso esse molde das costas, com a dobra do tecido, tá? Observa aqui, ó, a margem de costura que não pode ficar tão colada aqui, senão eu não vou ter margem para costurar, eu tenho que marcar ainda. Vou fazer o mesmo processo da frente, tá? Só para reforçar, aqui no ombro, tanto na frente como atrás, a margem de costura eu coloquei de 1 centímetro, tá? Não precisa ser de 2. E uma coisa importante é como aqui na frente, no molde da frente, eu entrei, né? Eu entrei 3 e desci aqui. Eu preciso fazer com que esse molde aqui, ó, ele encaixe aqui. Se eu deixar o meu das costas do mesmo tamanho que o molde base de antes, ele vai ficar diferente. Então vocês precisam observar isso na hora de fazer, ó. Encaixa o outro molde, ou então você entra 3 igualzinho, tá? Para refazer essa curva, ó. Aqui ele tá rente ao pé do pescoço, você pode descer mais um pouquinho também, tá? Para refazer esse decote e até mesmo para a cabeça poder passar, porque se eu for fazer, eu não vou fazer com abotoamento, né? Então vai ser mais difícil, né, da cabeça passar se não tem um jeito de abotoar. Lembrando que aqui eu coloco um pouquinho reto para poder dar para fazer, para não ficar um bico, tá, gente? E eu vou remover essa parte também. Então aqui você já vê com o molde da frente o ombro casa. Se eu tirei daqui para cá, né, na frente, eu vou tirar daqui para cá também na frente. Eu vou tirar o contrário, eu vou encaixar assim e tirar aqui não, tá? Senão dá defeito. Fiz o corte. Aqui, para quem não tá acostumado ainda a costurar, que tá aprendendo, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa marcar com um lápis, pode ser um grafite, pode ser um giz de alfaiate. A gente precisa marcar todo esse contorno do molde, tá? Por quê? Porque esse contorno é o que eu vou me guiar na hora de costurar na máquina.
eu vou usar esse contorno como referência e passar a costura exatamente em cima desse contorno, tá certo? Então, para quem não tem ainda o hábito de costurar pela marcação da máquina, tem que fazer essa marcação em todo o contorno do molde, ok? E aqui, ó, na linha da cintura, eu prolongo essa reta aqui e marco, porque aqui é um ponto de referência importante para eu unir com a frente e ela ficar bem alinhada, ok? E eu vou repetir esse processo para o molde da frente também. Em todos os moldes que eu fizer, eu contorno pela borda do molde para poder se usar como guia para costura. Fiz a marcação no contorno, não sei se vai dar para ver, mas eu vou passar essa marcação para o outro lado, tá? Eu vou fazer a manga, né, da blusa, só que eu não vou fazer comprida. Essa aqui é a base de manga que a gente viu, né, naquela aula ao vivo que eu disponibilizei o link, vocês podem olhar sempre que quiserem. É uma das técnicas, né? E aí, diminuir essa manga. Eu vou fazer uma manga de 20 centímetros e vou aproveitar o resto do tecido que tinha. Isso é uma cambraia bordada, né? Esse tecido. E eu tinha, o tamanho dela é de 1,15 de comprimento e de largura é de 1,47. Geralmente eles vendem dizendo que tem 1,40, né? Mas essa tinha 1,47 e com 1,15 de largura eu consigo fazer a blusa mais a manga, não sendo comprida, né? Porque se for comprida não cabe. Mas eu também não posso fazer assim, porque eu preciso respeitar o sentido do fio. Olha aqui a orelha, né? E o sentido do fio. Então eu não posso fazer a blusa assim para bater, para casar, para dar certo. Então a gente tem que sempre manter o molde posicionado, alinhado ao fio. Fiz aqui a marcação da altura que eu vou querer, ó. Tá bem clarinho aqui, mas dá pra ver. E eu vou cortar, tá? Porque esse vai ser o meu novo molde. Eu já cortei, ó. Então esse é o novo tamanho da minha manga, tá? E eu vou encaixar aqui, né? Prestando atenção na margem aqui. Eu dei 2 centímetros de margem lá, de vestibilidade, né? Uma de margem de costura e mais um de vestibilidade. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse braço, tá? Aqui, ó, no comprimento do braço. Quando a gente fecha a manga aqui, ó, né? Frente e costas, eu vou aumentar aqui. E aqui eu vou deixar uma margem de 1 centímetro mesmo. Uma coisa importante de se dizer é que o fio da manga, ele precisa estar no mesmo sentido que é o fio aqui, né? No caso, a orelha é paralelo ao fio, né? Ao fio. Então, ele tem que estar alinhado, tá? Na hora de prender e cortar. Vou fazer as marcações. Aqui eu vou botar uma margem de 2, que eu já havia explicado. E aqui na barra, eu vou colocar uma margem apenas de 1, tá? Vou botar só 1 centímetro. Porque eu vou virar. Aqui eu já tinha considerado um comprimento um pouco maior do que eu queria, justamente porque se eu precisar virar 2 vezes eu viro. Então aqui tem 1, mas aqui já está um pouco maior do que eu quero. Então se eu quiser virar 2 vezes, se eu não tiver overlock e quiser virar a barra 2 vezes, né, 1 centímetro e 1 centímetro, ou meio e 1, não tem problema, porque eu já compensei isso aqui nessa altura, tá? O que separa, né, frente de costas, eu marco também aqui, eu faço um traço aqui prolongando a reta, para eu identificar onde começa um e termina o outro. E agora eu vou cortar. Agora que eu cortei, a gente vai passar aqui em todo o contorno do molde, fazer uma marcação, porque vai ser a guia de costura, tá? Então, quem não tem prática ainda com a máquina, com utilizar os indicadores que a máquina dá, de distância de 1 centímetro, 2, meio, então tem que fazer essa marcação, porque vai ser o guia para costurar, tá certo? Vai marcando aqui, ó, no contorno, rente ao molde, e marca todo o contorno para servir de linha guia na hora de costurar. Faz de um lado a marcação e passa também para o outro lado. Você pode usar um carbono para passar para o outro lado. Você bota o carbono aqui atrás e passa com a carretilha, tá? Para que esse contorno também chegue do outro lado, passa essa linha aqui. Ou se você não tiver carbono, você usa o truque
dos alfinetes, que é alfinetar todo o contorno. E aí do outro lado vai sair o alfinete, ó. E aí você vai marcando com a canetinha do outro lado, ó.